né? Então, Megillat significa exatamente isso. E são, se eu não me engano, 10 capítulos, né? A quantidade de Sefirot que nós temos, vamos conferir aqui, vamos ver se é 10 mesmo, né? Deixa eu ver aqui. 10 capítulos, exatamente. A quantidade de Sefirot são 10. Nós vamos ver simbologias dos servos do rei Ahasverosh, que são 7, que faz alusão a Zeir Anpin, né, que é a face menor, que são justamente compostas de 7 Sefirot. A gente vai ver menção a Malhut, que é representado pela glória, pela realeza. A gente vai ver a própria Esther também, que é uma representação de Malhut, e várias outras. O próprio Aman, ou Haman, como alguns falam, ele é a representação de uma clipá, né? Singular de clipot. E é justamente a encarnação, ele é descendente do povo que jurou destruir o nosso povo, destruir a nós, a todos nós, Israel, né? Então, ele é descendente do Esav, de Edom, né? Que a gente sabe já ensinei a vocês várias vezes, que é a encarnação do Nahash, aquele mesmo do Éden, tá? E todas as almas nahashianas que encarnam no mundo encarnam sobre esse código chamado Amalek, ou Amalek, né, que é a pronúncia correta no hebraico, Amalek. Se escreve com Serer, então Amalek. E aproveitando aqui que nós temos esses 10 minutos para as 21h15, vou revelar aqui uma coisa muito importante. Deixa eu ver se entrou mais alguém, senão vai perder essa revelação agora. Deixa eu ver, ainda não, tá só as mesmas pessoas. Mas enfim, todos foram avisados, então quem entrou. O que acontece? O, o Shaul, o rei Shaul, ou Saul em português, ele era a encarnação. Muita gente, o pessoal aqui de casa também não sabe, tá? Essa informação que eu vou dar agora é primeira mão. O rei Saul, primeiro rei de Israel, primeiro rei de Israel, ele era a encarnação, uma outra encarnação de Esav, de Edom. E aí, caíram para trás? O primeiro rei de Israel, o rei Saul, é a encarnação de Esav, irmão de Jacó. E o Criador... Oi, Márcia, você está mutada, eu não estou conseguindo te ouvir. Tem que abrir o microfone. Não, eu tirei por causa de ruído, né? Para não atrapalhar você. Não, mas não está atrapalhando, não. Pode ficar à vontade. Na hora da Megillat, aí fecha o microfone. Então, Fala aí, Débora! Oi, Débora, shalom. O rei Saul, ele é a encarnação, ele era, né, uma das encarnações de Esav, de Esaú. Eu sabia. E o Criador, ele permitiu que o primeiro rei de Israel fosse o Nahash, pode-se dizer assim. Inclusive, eu tenho um shiur sobre isso, que eu vou falar de pessoas, sacerdotes, profetas, que nasceram no meio do povo de Israel, que eram nahashianos. Porque uma vez fizeram a pergunta, mas todo nahashiano ele não vai ter perdão? Aquelas pessoas que viveram antes na primeira criação, como é que o Criador vai lidar com eles? Então um dia eu vou responder tudo isso aí. Só que o Criador, bendito seja, ele fez um grande teste com o rei Saul. Ele ordenou através do profeta Shemuel, né, Samuel, que o rei Saul matasse todos os amalequitas. Só que Amaleque é justamente filho físico e espiritual de Esav. Porque Amaleque era neto de Esaú, de Esav. Né? Amaleque
esse povo surge de Timná, que eu acho que vocês já ouviram falar nessa mulher, Timná, que ela queria se casar com nossos patriarcas, Avraham. Avraham não a quis, né? Já tinha Sara e já tinha Hagar. Depois ela quis se casar com Yaakov. Yaakov também não quis Timná. Depois ela quis se casar. Antes ela quis se casar com Yitzhak, tá? Abraham, Yitzhak e Yaakov. Ela viu que não ia conseguir. E nossos sábios dizem no Talmud que ela falou: não, eu tenho que pertencer a essa família. Dessa família sairá reis e pessoas muito importantes. E ela era uma princesa. E ela vai e se torna concubina de eu esqueci o nome dele agora, é muito mencionado na Bíblia, que gerou Amaleque, neto de Esav. E este povo é o povo que ataca a nação de Israel, quando a nação de Israel sai de Mitzrayim, do Egito, e nosso povo estava no deserto, e mulheres, crianças e velhos que ficaram um pouco para trás, não aguentaram a marcha. A Amaleque, que é um povo que nunca nós declaramos guerras a eles, sai da terra deles, ataca o povo de Israel por trás e mata milhares, algo em torno de 30 e tantas mil pessoas, salvo engano, mas foram muitas pessoas. Jovens, velhos, crianças, mulheres grávidas, assim, uma coisa terrível. Aí alguém pode dizer, sim, mas isso é motivo para o Criador destruir todo um povo? Até porque a própria lei diz, o pai não pagará pelo pecado dos filhos e os filhos não pagará pelo pecado dos pais. E esse povo, que o próprio Deus diz, povo com quem o Criador está irado eternamente. E o Criador mesmo diz, eu juro pelo meu nome que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo de todos os céus. Não é só desse, não. Ah, por quê? Porque não era um povo bom. Toda a linhagem de Amaleque é uma linhagem ruim. Não quer dizer que todo descendente do Narras, um dia, como eu já falei, eu vou explicar isso, seja ruim. Tá? Aquela criação ela teve que ser destruída porque chegou a um ponto, assim como a nossa, Haz Veshalom, jamais vai ser destruída, mas chegou a um ponto que a justiça divina, quando ela ultrapassa mais de 50%, assim ensinam nossos sábios, de maldade, os 49 ou 49,9 também paga de gente boa. Então a justiça funciona assim. E o dele chegou a um ponto extremamente alto. E o Criador chega para o profeta Samuel e diz para o rei Saul, vai a Amaleque e apaga o seu nome de sobre os céus, de sob os céus, abaixo dos céus. Não deixa animal, não toca no ouro, na prata, em tecidos, em nada, nenhum produto valioso, e mata do bebê ao velho, da mulher grávida ao velho. E muita gente, ateu ou gente que quer criticar a Bíblia, pega essa passagem e diz que Deus sanguinário é esse, eu não quero servir porque não entende. É porque era um povo realmente perverso. E Saul, né, aquele que a primeira encarnação dele foi por Esav, e depois ele encarna como rei Saul, e tem como fazer a gematria, qualquer dia eu vou mostrar para vocês na gematria, que é ele encarnado. Ele ganha a honra de ser o rei de Israel, o primeiro rei, tá? Se eu não me engano, pela tribo de Benjamim. E só que ele recebe essa missão de apagar a própria descendência dele. E ele não consegue, ele deixa o rei vivo, ele volta com o rei Agag vivo. E o profeta Samuel, quando vê, ao longe vem ele com animais, com posses e com o rei aprisionado.
Então o Sitra Achra, ele sempre tenta enganar. Muito bem, Débora, isso aí. Bebendo, cumprindo por aí. Isso aí. Comendo também, viu? Vamos comer. Márcia, seu Xavier, fica à vontade. O pessoal aqui em casa tá comendo, tá? Não tá aparecendo na câmera. Já tá uma coisa linda aqui. Depois a gente manda a foto. Coisa linda. Eu não comi, tô só na água aqui, porque eu vou fazer a leitura. Então, como eu disse, tem que ter muita dedicação, muito esmero nessa questão. Bom, falta 1 minuto do prazo que eu dei, terminando a história. Então, o rei Saul, ele vem com o rei Agag, aprisionado, ele vem com os animais, ele vem com as posses, e quando ele vê o profeta, diz, olha quantas coisas boas eu trouxe para a casa do Senhor. Eu trouxe animais para sacrifício, eu trouxe prata e eu trouxe ouro. O profeta Samuel vê aquilo, e o profeta Samuel, de todos os profetas, era o profeta mais sangue nos olhos que tinha. Devia ser ariano. Tá? Porque é dito que a ira dele se acendeu, e ele fala aquela célebre frase que todos já ouviram: por acaso não é melhor o obedecer do que o sacrificar? Saiba que hoje Deus está tirando o teu trono sobre Israel. Você não mais governará e sua descendência não subirá ao trono. Ele tira a espada do rei Saul, desembanha a espada do rei Saul e mata o rei Agag, que estava prisioneiro na frente de todo o povo. Você não vê outro profeta fazendo esse tipo de coisa. O profeta Samuel, ele era um profeta que o povo tinha medo dele. Porque aquilo que ele falava, assim como outros profetas, mas o que ele falava acontecia e ele não tinha medo de falar as coisas. Quando ele vai ungir o rei David, que na época ainda não era rei, quando ele ia ungir David rei, os pais do rei David, do que viria a ser o rei David, quando viram ele, foram correndo na direção dele, se prostraram e disseram, é de paz a tua vinda? Daí a gente vê que o profeta, realmente, ele não vinha para conversas. E ele diz, fica tranquilo que é de paz. Né? E ele desembanha a espada do rei Saul e mata o rei Agag. E diz, um grande erro tu cometeste diante dos céus e diante de todo Israel. Pois a mulher do rei, ela fugiu. E um filho, ela carrega em seu ventre. O profeta já sabia disso. E ele quererá matar, exterminar a memória de Israel de sobre a terra. E mais ou menos 400 e tantos anos depois, não muito mais, da época do rei Shaul, ali por volta do ano 1000, antes da Era Comum, a história de Esther se passa 250 antes da Era Comum. Então, em torno ali de 750 anos depois, aparece este que vai ser da nossa história, Haman, o perverso. Lehaim, Márcia, saúde. Aparece Agag, Lehaim, Débora. Aparece o perverso Haman, que vai tentar realmente exterminar. Ele não é, obviamente, aquela criança que estava no ventre, mas ele é descendente dessa criança. E agora, para a gente dar início, literalmente, à leitura da Megillat Esther, alguma informação importante que eu acho que os rabinos, os Hazanim, que fazem as leituras na sinagoga, deveriam explicar. Eu sou de sinagoga há muitos anos, vocês sabem que eu sou um retornado, eu sou um Baal de Shuvá, né? Alguém que retornou ao Criador. Sim, de mãe judia, mas eu não fui criado em sinagoga. Eu mesmo retornei por minha própria conta quando eu tinha 18 anos. A minha avó ficou até surpresa. Até então eu não sabia que era judeu. Quando eu comecei a voltar ao judaísmo, a procurar a sinagoga, ser recebido pelo meu rabino, ela me chamou e disse, eu achei estranho, assim, curioso. Para onde você está indo? Eu falei, sinagoga. E ela depois disse, não, vamos conversar. Aí que ela contou realmente a minha judaicidade, eu fui ver realmente o nome da família, o sobrenome, entrar com o processo de retificação de nome, resgatar a minha história. Né? E nesses anos todos de sinagoga, eu não vi
rabino, não estou dizendo que não tem, mas eu não vi rabino, nem Hazanim nenhum contar o que eu vou contar agora. Eles sabem, mas é o que eu estou dizendo. Eu acho que eles deveriam contar antes da leitura. Porque fica assim muito solto. Por exemplo, por que a rainha Vasti foi morta? Por que mandaram matar ela? Só porque ela não quis comparecer diante do rei? Será que era motivo para matar uma rainha? Porque ela se nega? Já imaginou, Márcia? Tu é rainha, seu Xavier é o rei, tu diz, não, não vou. Aí Xavier manda tirar a tua cabeça. E aí, é justo isso? Ah, não. Não tem alguma coisa estranha? É. Tem que ser contado. Então, o que acontece? O reino que governava a terra naquele tempo era a Babilônia. Era Bavel, em hebraico. E a Medopérsia, ela invade a Babilônia e ela assume o controle da Babilônia. Só que o rei dos medos e dos persas não era esse Ahasverosh que a gente vai ler na história aqui. Era o avô da rainha Vasti. Então ele assume o trono apoiado por ela, porque ele não tinha o sangue real, digamos assim, para ser o rei. O que deixa ainda mais estranho. Como é que alguém que assume o trono, né, que teoricamente pela linhagem de direito é dela, manda matar a rainha, né? Daí você já vê que a história já é bem diferente do que o povo imagina. E ele fez um acordo com ela, tá? Porque essa festa é muito longa, vocês vão ver agora na leitura. E ele fez um acordo com ela que no final da festa, se eu não me engano, de 6 meses, essa festa tinha 6 meses, que ela iria comparecer diante do povo, e isso está na história, só que vocês não sabem o pormenor, nua. Ela ia comparecer nua. Ia desfilar a história de Helena de Troia, né? Daquela lenda que nunca foi achada a Troia, mas tem uma história parecida, né? Que o rei chama a Helena para que ela desfile nua. E por algum motivo ela aceitou, mas isso foi no começo, 6 meses atrás, depois que a bebida passou, né? Quando chegou a hora, ela disse, não vou, diga a ele que eu não vou. Só de Só que coroa. aí. Oi, Márcia, pode falar. Nua, só com a coroa. Só com a coroa, exatamente. Nua só com a coroa. E ela disse, não vou. Só que será que os ministros do rei sabiam desse acordo? Será que os convidados e todos os governantes das 127 províncias governadas pelo rei Ahasverosh sabiam desse acordo? Não, para eles o que parecia que o rei era fraco, que a esposa não obedecia, né? Então vamos acompanhar agora, né, a leitura da Megillat Esther. Eu vou pedir que vocês desativem o microfone de vocês. Tá silêncio, mas pode acontecer alguma coisa para eu não perder o raciocínio, né? Não atrapalhar, porque realmente tem que ter muita atenção. É um pouco longo, são 10 capítulos, como eu falei. E entre um capítulo e outro, eu vou dar uma pausazinha, tá? Porque eu vou beber água, a água já está aqui do lado, para eu ter garganta para continuar. Então, se eu der uma pausa, é porque eu estou fazendo a pausa para a água. Então, vocês desativam o microfone, por gentileza, para que a leitura ocorra da melhor forma possível. E Tá vamos bom? fazer barulho na hora que você falar o Raman, né? Quando eu falar amado, vocês podem fazer barulho, tá bom? Deixa com o microfone desligado para eu não ouvir aqui. Beleza, vamos lá. Tem uma bênção que eu vou fazer agora no começo, então depois dessa bênção, no final dela, quando vocês ouvirem a palavra razê, a última palavra aqui que vai ser razê, aí vocês dizem amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzvanu al mikra megillah. Aí amém também aqui, tá? Porque essa é uma benção. São 3. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa nisim la'avotenu bayamin hachen bazman hazeh. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shechachianu vekimanu vehigianu lazman hazeh. Livro de Esther. Isto aconteceu nos dias de Ahasverosh, o Ahasverosh que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias.
Naqueles dias, assentando-se o rei Ahasverosh no trono do seu reino, que está em Shushan, a capital, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus ministros e seus servos. A armada da Pérsia e da Média, os governadores e chefes das províncias estavam perante ele. Quando mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que se achava na capital Shushan, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do Jardim Real. Havia tecidos coloridos de toda classe, tecidos de lã azul celestes atados em cordões de linho e de púrpura a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e prata, sobre um pavimento de pórfiro, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se de beber a eles em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, como o poder do rei. E a bebida era como estava prescrito. Não havia quem forçasse, pois o rei havia ordenado a todos os capitães da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Ahasverosh. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre pelo vinho, mandou que Mehuman, Bista, Harvoná, Bigtá, Avagdá, Zetar e Harcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Ahasverosh, introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois ela era muito formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam as coisas do rei. Na presença de todos, os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Corsená, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsená e Memuhan. Os 7 ministros da Pérsia e da Média, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam no primeiro lugar no reino, sobre o que se devia fazer, segundo a lei. A rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Ahasverosh, por intermédio dos eunucos. Então Memuhan disse na presença do rei e dos ministros: a rainha Vasti não somente pecou contra o rei, mas também contra todos os ministros e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Ahasverosh. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos, aos seus olhos, quando disserem: o rei Ahasverosh mandou que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um édito real, e que se inscreva nas leis da Pérsia e da Média, e não se revogue, visto que Vasti não veio à presença do rei Ahasverosh. O rei dará o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seus maridos,
tanto aos mais importantes como aos menos importantes. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos ministros. E o rei fez segundo a palavra de Memucan. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, para que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Passadas estas coisas, e já apaziguado o furor do rei Ahasverosh, ele se lembrou de Vasti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os moços do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, de boa aparência e formosura, em Shushan, a capital, na casa das mulheres, sob as vistas de Regai, o eunuco do rei responsável pelas mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reinará no lugar de Vasti. Isto agradou ao rei, e assim se fez. Havia um certo homem judeu, em Shushan, a capital, chamado Mordecai ben Yair, neto de Shimi e bisneto de Kish, da tribo de Benjamim, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jehoniá, o rei de Yehudá, a quem Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia exilado. Ele criara Hadassá, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha nem pai nem mãe. E a moça era bela, de porte formoso e boa aparência. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Ao ser divulgado o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças em Shushan, a capital, sob as vistas de Regai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Regai, o responsável pelas mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os alimentos devidos a ela, como também as 7 jovens que lhe pertenciam, para lhe serem dadas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Ahasverosh, depois de tratada segundo as prescrições para mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, e com ungüentos em uso entre as mulheres. E com isto é que a jovem vinha ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Shaashgaz, o eunuco do rei, responsável pelas concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. E quando chegou a vez de Esther Bat Avihail, o tio de Mordecai, que a tomara por filha, ir ao rei, nada pediu além do que disse Regai, o eunuco do rei, responsável pelas mulheres. E Esther agradou aos olhos de todos os que haviam. Assim Esther foi levada ao rei Ahasverosh, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tevet.
no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus ministros e aos seus servos. Era o banquete de Ester, e concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo o poder do rei. Quando, pela segunda vez, reuniram-se as virgens, Mordecai estava sentado no portão do palácio real. Ester não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como lhe ordenara Mordecai, porque Ester cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado no portão do palácio real, 2 eunucos da guarda real do portão, Bigtan e Teresh, indignaram-se e tramaram atentar contra o rei Ahasverosh. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Ester, e Ester o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca, e isso foi registrado no livro das crônicas perante o rei. Depois destas coisas, o rei Ahasverosh engrandeceu Haman ben Hamedata, o Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os ministros que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam no portão do palácio real inclinavam-se e prostravam perante Haman, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam no portão do palácio real disseram a Mordecai: por que transgrides a ordem do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo ele isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Haman, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo Haman que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém menosprezou em seus olhos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso, Haman procurou destruir todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Ahasverosh. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do rei Ahasverosh, se lançou isto é, um sorteio, perante Haman, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então Haman disse ao rei Ahasverosh: existe um povo espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as ordens do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se por escrito que sejam mortos, e através dos que executarem a obra, eu pesarei através deles 10.000 talentos de prata, que entrem para os tesouros do rei. Então o rei tirou o seu anel da mão, deu-o a Haman ben Hamedata, o Agagita, o adversário dos judeus. E o rei disse a Haman: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. E foram chamados, pois, os escrivãos do rei, no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Haman, tudo se escreveu aos satrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos ministros de cada povo.
e cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Ahasverosh se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se cartas por meio dos mensageiros a todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moço até velho, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas continham a ordem do decreto para que se proclamasse a lei em cada província, de forma clara a todos os povos, para que se preparassem para esse dia. Os mensageiros, pela ordem do rei, partiram apressadamente, e a lei foi proclamada na capital Shushan. E o rei e Haman se sentaram a beber, mas a cidade de Shushan estava perplexa. Quando Mordecai soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, em sinal de luto. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até o portão do palácio real, porque ninguém vestido de pano de saco podia passar pelo portão do palácio real. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos, e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não aceitou. Então chamou a Ratar, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ratar à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai no portão do palácio real. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a respeito da prata que Haman prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o conteúdo do decreto escrito que se publicara em Shushan para os destruir, para que o mostrasse a Ester e a fizesse saber, e lhe ordenasse que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. E Ratar voltou e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. E Ester respondeu a Ratar para dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então Mordecai lhes disse que respondessem a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para este momento que chegaste ao reinado? Então Ester disse que respondessem a Mordecai: vai, reúne a todos os judeus que se acharem em Shushan, e jejuai por mim. Não comais nem bebais 3 dias, nem de noite nem de dia,
e eu e as minhas moças também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e, se perecer, perecerei. Então Mordecai se foi e fez tudo o que Ester lhe havia ordenado. Ao terceiro dia, Ester se aprontou com seus trajes reais e se pôs no interior da casa do rei. Defronte de sua residência, o rei estava sentado no seu trono real em seu palácio, frente ao portão da residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela a graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se dará a ti. Ester respondeu: se bem parecer ao rei, venham o rei e Ramã hoje ao banquete que eu lhes preparei. Então o rei disse: fazei apressar a Ramã para atender a palavra de Ester. E o rei e Ramã vieram ao banquete que Ester havia preparado. E disse o rei a Ester, no banquete do vinho: qual é a tua petição e se dará a ti? O que desejares cumprir-se-á, ainda que seja a metade do reino. Então Ester respondeu e disse: minha petição e desejo é: se achei graças aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Ramã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei segundo a palavra do rei. Então Ramã, naquele dia, saiu alegre e de bom ânimo, mas quando viu Mordecai no portão do palácio real, e ele não se levantou nem se moveu diante dele, encheu-se de furor por causa de Mordecai. Ramã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e a Zeresh, sua mulher. Ramã contou-lhes a glória da sua riqueza, e o grande número de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido. Como o tinha exaltado sobre os ministros e servos do rei. Ramã disse mais: a própria rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. Também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai sentado no portão do palácio real. Então Zeresh, sua mulher, e todos os seus amigos lhes disseram: faça-se uma forca de 50 cúbitos de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entre alegre com o rei no banquete. A sugestão foi bem aceita por Ramã, que fez a forca. Naquela noite, o rei perdeu o sono. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, as crônicas, e elas foram lidas diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtan e a Teresh, os dois eunucos da guarda real do portão, que tinham procurado estender a mão para matar o rei Ahasverosh. Ao que o rei disse: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? E os moços do rei responderam: nada lhe foi conferido. O rei perguntou: quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Ramã, lhe tinha preparado. Os moços do rei lhe disseram:
eis que Ramã está no pátio. E o rei disse que entrasse. Quando Ramã entrou, o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim, para que lhe sejam feitas honrarias? E Ramã respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, traga uma veste real que o rei tenha usado, e um cavalo em que o rei tenha montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se a veste e o cavalo às mãos de um dos mais nobres ministros do rei, e vistam aquele a quem um rei deseja honrar. E o façam montar no cavalo na praça da cidade, e diante dele apregoem: assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Ramã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado no portão do palácio real, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Ramã tomou a veste e o cavalo, vestiu a Mordecai e o fez montar no cavalo na praça da cidade, e apregoou diante dele: assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para o portão do palácio real, porém Ramã se empurrou para sua casa, angustiado e de cabeça coberta. Ramã contou a Zeresh, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios, Zeresh, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes certamente cairás diante dele. Estes ainda falavam com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Ramã ao banquete que Ester preparara. Veio, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Ester. Também no segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei disse a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? E se dará a ti. O que desejares cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então a rainha Ester respondeu e disse: se aos teus olhos, ó rei, achei graça, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque ao inimigo não se lhe importa o prejuízo que terá o rei. Então o rei Ahasverosh falou e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o extingou a fazer assim? E Ester respondeu: o adversário e inimigo é este mau Ramã. Ao que Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, levantou-se do banquete do vinho e passou para o jardim. Ramã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim real à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então o rei disse: acaso terias querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras,
cobriram-se as faces de Ramã. Então Harvoná, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que existe, junto à casa de Ramã, uma forca de 50 cúbitos de altura, que ele fez para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então o rei disse: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Naquele mesmo dia, o rei Ahasverosh deu à rainha Ester a casa de Ramã, o inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber o que ele era para ela. O rei tirou o seu anel que tinha tomado de Ramã e o deu a Mordecai. E Ester pôs a Mordecai para dispor da casa de Ramã. Ester falou mais perante o rei e se lhe lançou aos pés, e chorou e lhe implorou que revogasse a maldade de Ramã, o Agagita, e o seu pensamento mau que havia empreendido contra os judeus. E o rei estendeu para Ester o cetro de ouro, então ela se levantou e pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se parecer bem ao rei e se achei graça aos seus olhos, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Ramã ben Hamedata, o Agagita, nas quais ele escreveu para aniquilar os judeus de todas as províncias do rei. Pois, como poderei ver o mal que se abaterá sobre meu povo? Como poderei ver a destruição da minha parentela? Então o rei Ahasverosh disse à rainha Ester e ao judeu Mordecai: eis que dei a Ester a casa de Ramã, e a ele penduraram-no numa forca, porque intentara matar os judeus. Escrevei, pois, a respeito dos judeus, como bem vos parecer em nome do rei, e selai-vos com o anel do rei, porque aquilo que for escrito em nome do rei, e com o seu anel se selar, não se pode revogar. Então foram chamados os escrivães do rei, naquela hora, aos 23 dias do terceiro mês, que é o mês de Sivan. E segundo tudo quanto Mordecai ordenou, escreveu-se um édito para os judeus, aos satrapas, aos governadores e aos ministros das províncias que se estendem da Índia à Etiópia. 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. E também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se o nome do rei Ahasverosh e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por meio dos mensageiros, montados em cavalos, e ginetes montados em camelos de corrida. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Ahasverosh, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, a carta que determinava a proclamação do édito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros e os ginetes montados em camelos de corrida que se usavam no serviço do rei saíram imediatamente, impelidos pela ordem do rei, e o édito foi publicado em Shushan, a capital. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura.
e a cidade de Xuxã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam, porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Ahasverosh, ajuntaram-se para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, os satrapas, os governadores e os capitães do rei elevavam os judeus, porque abateu-se sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois o homem Mordecai ia se tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Em Xuxã, a capital, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também Parchandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adaliá, Argidata, Parmasta, Argisai e Argidai, e Vaizata. Os 10 filhos de Haman ben Hamedata, o inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número de mortos. A capital Xuxã, e o rei disse a rainha Ester: na capital Xuxã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Haman. Nas demais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição, e se dará a ti? Ou que ainda desejares se cumprirá? Então Ester disse: se parecer bem ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Xuxã, que também façam amanhã, segundo o édito de hoje, e pendurem na forca os 10 filhos de Haman. Então o rei disse que assim se fizesse. Publicou-se o édito em Xuxã, e penduraram os 10 filhos de Haman, e os judeus que se achavam em Xuxã reuniram-se também no dia 14 do mês de Adar e mataram em Xuxã 300 homens. Porém, no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram 75.000 dos que os odiavam. Porém, no despojo não tocaram. Isto sucedeu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Xuxã, reuniram-se nos dias 13 e 14 do mesmo. E descansaram no dia 15 e fizeram um dia de banquetes e festas. Assim, os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria e de banquetes, e dia de festa, e de mandarem porções e comidas uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas, enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Ahasverosh, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes
que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções de comida uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera, porque Haman ben Hamedata, o Agagita, o inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, um sorteio para os assolar e destruir. Mas tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamam pelo nome de Purim, por causa do por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, os convertidos, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e comemorados, geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguirá entre os seus descendentes. Então a rainha Ester bat Avihail e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade pela segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Ahasverosh, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinham estabelecido e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Ester estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Depois disto, o rei Ahasverosh impôs tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, eles estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Ahasverosh, e grande para com os judeus, e estimado pela maioria dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade e paz de toda a sua descendência. Bom, pessoal, fim da leitura da Megilat Esther. Será que a gente tem 10 pessoas? Tem uma bênção especial, mas tem que ter 10 pessoas. A Márcia, senhor Xavier, tem eu, tem a Geise Giovana, tem Débora. Contem aí comigo, por favor. E erro tá ainda? São 7. 7? Não dá para fazer a bênção, pessoal. Tá vendo? Perdemos a bênção. Uma bênção tríplice, né? 10 pessoas teriam que ter participado. Aqui. Oi, erro. Tá eu e a mulher. Tá, mulher, 8. Tá faltando 2. Tá 2. Puxa aí que aparece mais uma.
Teria que ter. Não, mas teria que ter participado da leitura, né? Teria que ter ouvido toda ela. A Lê tá. E o Dalef também? Não tô te ouvindo, Ale, tá? Teu microfone tá cortado. Mas vocês dois estão aí? Se tiver, faz aí o sinal de dois aí. Tá? Ótimo, vai ter bênção. Às vezes vibrou aqui. É porque tem as câmeras, Márcia. Tem câmera que tá dividida, tá compartilhada. Não tem 9? Não tá Tem faltando um? 10. Tem 10, não? A esposa do Erro tá com ele. Sim. Então, tem 3 casais. 2, 4, 6, 8. Não, 2, 4, 6, 8, 9. Tem 10. Tem 10. Tem 10, tem 10. A Geise tá aí. Geise! A Geise não abriu a boca. A Geise não abriu a boca. É porque ela desligou o celular dela e ficou aqui só me ouvindo, né? Tá presente aqui, aí tem que. Parece aí, Geise. Não precisa, tô mandando aparecer. Vem cá, vem. Cuidado pra não derrubar as comidas. Alguém deixou o microfone ligado com criança fazendo um barulhão na hora da leitura. Foi bastante. Foi verdade, isso mesmo, Iô. Linda, mó gata, Geise, né? Disse que tá mó gata. Obrigada. Bom, não, quanto é criança, criança é criança, pô. Tem que brincar mesmo, normal. Tem que desligar o telefone, né? Aí não atrapalha. Mas não chegou a me atrapalhar, não. Bom, uma coisa que eu não falo é contra a criança, sabe? Porque criança se tem uma coisa que o criador recebe é o que a criança fala. Bom, fazer a bênção aqui, tá? Deixa eu aumentar a letra, porque eu sei que tá grande, mas para mim tem que ser bem gigantona mesmo, porque meu problema de visão é coisa bem séria. Bom, essa bênção, no final, quando vocês ouvirem a palavra no caso Moshiach, Hamoshiach, tá aqui, aí vocês dizem amém. É muito importante falar amém, não é amém não, tá? Amém, amém. Eu tenho até um shiur sobre isso, o significado, a diferença entre um e outro. Esse amém que o pessoal fala aí com M no final está relacionado à maldição, hein? Muitas palavras ruins, pesadíssimas, enquanto que amém, né? El Melech Neeman, Deus, Rei, Justo Juiz, né? Está atrelado com muitas bênçãos. Eu vou falar devagarzinho, tá, pessoal? Para acompanhar aqui. Baruch, Atah, Adonai. O mouse está travando aqui. Começar de novo. Baruch, Atah, Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Harav et Rivenu, Vehadan et Dibenu, Vehanokem et Nikmatenu, perdão, Vehamashlem Gimul Lechol Oyev Nafshen Vehanifra Lano Mitzargenu Baruch Ata Adonai Hanifka Laamo Israel Mikol Sargechen Hael Hamoshia. Amém. Tem uma cançãozinha aqui que eu não sei cantar, né? Nunca queiram me ouvir cantar, que eu sou a pior pessoa do mundo para cantar. Geise está rindo aqui, né? Então, bom, pessoal, tem a Megillat Esther, a narrativa de Esther, se vocês perceberam, ela tem muitas coisas cabalísticas, tá? São 10 capítulos que aludem às 10 Sefirot. Os 7 ministros do rei Ahasverosh equiparam as 7 Sefirot de Zeir Anpin. Os 10 filhos de Haman, né, o Agagita, equiparam-se às 7 Klipot,
que eu já falei muito sobre isso, eu tenho estudos lá no grupo falando sobre as Klipot, né, que são as conchas, que são as dimensões onde as almas do Adão caíram. E nós temos também muita simbologia relacionada com Malchut. A própria Rainha Esther, né, uma representação de Malchut, é a representação da presença feminina, tá? Malchut é feminino, né? Então, toda a mudança, a elevação, a transformação, o reinado de Mashiach, a presença divina, a Shekhinah, tudo é sentido de forma feminina. O homem que não consegue entender isso, ele está com um sério problema na alma. Porque o homem ele não está aqui para ser o senhor, o reizinho, ou a mulher missiva, ele não está aqui para isso. Ele está aqui para elevar, e não é elevar no sentido que a mulher está caída, tá? Ele está aqui para elevar ainda mais. Porque como eu tenho um shiur que eu falo, a mulher, ela não é aquilo que deveria ser. Deveria no sentido que o homem pensa, o homem machista pensa, a mulher deveria ser isso, a mulher deveria ser aquilo. A mulher, ela está aqui para ser o que ela é. Eu tenho um shiur a respeito disso. E cabe ao homem despertar todo o potencial que existe adormecido na mulher. Tem homem que tem a esposa e não merece a esposa que tem. Acontece muito. Bem. E a Kabbalah fala sobre uma coisa, falar uma coisa séria para vocês aqui, viu? E eu passei por isso porque eu tenho lembrança, estou na 21ª reencarnação, eu tenho lembrança, consegui lembrar aí umas 6 ou 7 já. E o Zohar, ele fala uma coisa tão terrível que vocês não fazem ideia. Eu, como homem, considero terrível. Né? Já conversei com algumas mulheres, me explicaram do ponto de vista dela, mas para o homem é terrível. O Zohar diz que a tua alma gêmea, estou falando para os homens, a tua alma gêmea, se você não merecer, ela será entregue para outros homens. É pesado ou não é, senhor Xavier? Outro homem? Não gostei Então, disso. veja que coisa Repete. Não, pô. Isso é pesado, hein? pesado. Isso é pesado. Caramba. Pode falar, Ale. Cortou um pouquinho, a gente não conseguiu ouvir muito bem. Só pode repetir, Eu disse, posso sim. Eu disse que o Zohar, o Sagrado Zohar, o Livro do Esplendor, recomendo que vocês tenham. Olha, uma pessoa que tem o Zohar dentro de casa, tá? Traz tanta bênção para o seu lar que vocês não fazem ideia. Ainda que não leia, ainda que esteja fechado. Mas só em ter o Zohar dentro de casa, a quantidade de bênção que vocês passam a ter dentro de casa e de maldições que são quebradas é uma coisa incrível, tá? Antes de eu falar, de eu repetir, casas que copo quebra qualquer coisa, vidro, tá? Isso são sinais de coisas que poderiam estar acontecendo com a pessoa e que está acontecendo com aquele objeto. Como diz o Talmud, às vezes existem maus decretos contra a pessoa, mas o Criador ele é tão bom que está escrito: morrerá a tua vaca, se perderá o teu boi, a tua plantação, né, não dará colheita, mas não acontece com a vida daquela pessoa. Então, às vezes, a gente perde um bem. Hoje em dia, isso é naquela época. Hoje em dia pode ser um computador, né, que o cara gosta, o videogame, a televisão que a mulher quer assistir a novela. Às vezes as coisas da pessoa começam a quebrar, dar defeito dentro de casa, e é o reino espiritual dando sinal, dizendo, olha, tem que se consertar. E a pessoa começa a perder dinheiro, o negócio não vai muito bem, né? Agora, repetindo, como a Ale pediu. O Zohar, ele fala uma coisa bem pesada para nós homens. Ele diz que quando o homem não merece, a sua alma gêmea será entregue para outros homens. E eu estou falando de vidas, de reencarnações, tá? Às vezes a pessoa passa várias reencarnações, procurando sua alma gêmea. Às vezes até mora perto, se encontram, mas por ele não ter mérito, ela é entregue para outro homem. Outra coisa, o Talmud fala que toda a parnassá em hebraico quer dizer sustento. Todo o sustento da casa depende da mulher. Tem uma coisa que meu rabino me ensinou, Rabi Eliezer, Leão Ben Yosef, né?
é que o homem ele sai de casa para trabalhar. Aparentemente ele vai buscar o sustento. Ele vai trabalhar, ele acorda cedo, com o suor do seu rosto, mas todo o sustento depende da esposa dele. E a esse respeito, o Talmud diz: jamais permita que a sua esposa seja ofendida, seja denegrida. Porque o homem, quando permite isso, pode ter certeza, o sustento vai se embora rapidinho de casa. Jamais permite. Mulher, ela é a honra, ela é a representação da glória que habita nesse mundo. E a gente vê aí, no caso da rainha Esther, né, pelo esforço dela, também dos judeus que jejuaram em todas as 127 províncias, mas pelo esforço dela, que foi diante do rei, sem ser chamada, na época que isso era pena de morte, e os judeus foram poupados. Num sentido muito maior, tá? Porque essa história do livro de Esther, como está escrito, aquele que cumpre purim é como se cumprisse os 613 mandamentos. Para quem não cumpriu, ou cumpriu poucos, hoje vocês cumpriram espiritualmente, é como se tivesse cumprido 613 mandamentos. Porque, espiritualmente, eu já falei para vocês, houveram 3 libertações já. Babilônia, Medo-Pérsia, Império Grego, e agora nós estamos no último, que é a geração dos pés, que é representado em Roma, o sistema romano. Então a gente está falando aí de uma libertação, almas que se libertaram, que não reencarnam mais, que estão no outro plano e que não voltam mais para o nosso. Tá? E agora é a nossa vez, é a nossa vez. Só que para isso é necessário cumprir muitos requisitos. Hoje mesmo eu conversava, hoje não, perdão, foi ontem. Eu conversava com a minha amiga Márcia, ela pediu algumas informações a respeito de Purim, e eu falei, olha, eu estou em casa agora, estou fazendo faxina, né? E eu até disse a ela, não, mas eu faço com muito prazer, porque eu acho que caiu, não foi, pessoal? Que deu reconectando aqui. Tranquilo, para mim tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Mas enquanto eu estava falando, deu reconectando. Eu estava fazendo a faxina, né? Preparando para Purim, e eu citei para ela, eu disse, olha, o homem, se ele bem soubesse, ele jamais permitiria que a sua mulher tocasse em lixo, recolhesse lixo de casa, lavasse o banheiro, tocasse em impureza. A mulher, ela não foi feita para tocar em impureza. Raciocina por um momento. A tua mulher, bonita, tô falando de forma geral, tá? O homem, cada um analisa sua própria esposa. Bonita, cheirosa, a pele macia, delicada. Aí tu quer que ela toque no lixo? Que ela vá lavar banheiro? Tá, mas vamos pro lado espiritual. A mulher, ela é um templo. Alguém duvida que a mulher é um templo? Ela tem um útero dentro de si. O único veículo pelo qual qualquer alma, feminina ou masculina, vem para esse mundo é através de uma mulher. Todas as forças da criação estão concentradas na mulher. Tanto é que a Shekhinah, a presença divina, é feminina. A gente fala a Shekhinah. O Criador bendito seja, a gente chama de ele, o Eterno, o Criador. Mas ele se manifesta nesse mundo numa presença feminina. E não tem nenhum problema, não é deusa não, tá? É o que eu já falei uma vez na live. O Criador nem é homem, nem é mulher, nem é macho, nem é fêmea. Mas a gente sente de forma feminina. Aí o homem deixa a mulher lidar com várias impurezas, lembrando, como diz a Kabbalah, como é acima, é abaixo. Então, se a tua mulher aqui abaixo, ela está lidando com impureza, espiritualmente ela também está lidando com impureza. Aí depois a mulher está estressada, está chateada, tá com algum, né, o cara acha que ela tá, sei lá, né, o cristão lá tá com Satanás no couro, e não sabe por quê. Deixando a mulher lidar com a impureza. Então, uma coisa que eu acho interessante, nisso eu tenho muita coisa a agradecer à minha mãe. A psicologia a gente chama de a mãe suficiente. A mãe suficiente não é aquela que fica babando o filho, que faz tudo que o filho quer, não sei o quê. Cada um, eu não estou julgando, tá? Cada mãe sabe como criar seu filho. Isso é uma coisa que o homem não pode meter o bedelho.
Mas o que eu estou querendo dizer é que o povo tem essa ideia de que a mãe tem que ser aquele padrão, aquela mãe que faz tudo que o filho chorou, a mãe tem que estar lá. Não é assim. A psicologia diz que quem vai dizer se você é uma boa mãe é seu filho quando ele crescer. Porque é o que a gente chama de a mãe suficiente. A minha mãe foi suficiente não porque ela era de estar dando carinho o tempo todinho. Não. Ela foi suficiente porque ela me ensinou as coisas que tinham que ser ensinadas no momento certo. Eu lembro que quando eu tinha 7 anos de idade, minha mãe me chamou e disse assim: de quem é isso aqui? Me mostrando a minha cueca. Né? Eu disse: é minha. Ela disse: não é sua? Quem foi que usou? Eu disse: eu. Toda vez que você sair do banheiro, você já leva o sabão, você já sai com ela lavada. Tinha 7. Seu prato, não foi você que sujou? Lave. Até hoje eu não consigo chegar na casa de uma pessoa, ou lá em casa, e não lavar o prato. Então, a mulher, o que é que diz a Torá? Quando o Criador, bendito seja, entregou a Torá para o nosso povo, o povo Yehudim, qual foi a primeira ordem que ele deu ao nosso mestre Moshe? Ensina primeiro as filhas de Israel. Ele não disse ensina primeiro aos homens, ensina as mulheres. Porque eu sei que se eu ensinar eles, em algum momento eles vão deixar de cumprir. Vai se perder aquilo que eu ensinei. Mas se você ensinar as mulheres, as filhas de Israel, a minha lei será eterna, porque ela ensinará aos seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. Então, a mulher, ela tem um poder muito grande de ensinar, de passar o conhecimento e fica. A mulher é quem forma os verdadeiros homens, os homens de caráter. Então, eu quero agradecer a todos vocês, tá? Por terem ficado até aqui. Agradecer a vocês, mulheres, que dia 8 foi o Dia Internacional das Mulheres. É um dia de conquistado com muita luta, muitas vezes esquecido, como se só fosse um dia. Dia da mulher é todo dia, assim como o Dia das Mães são todos os dias. Né? E homens. Eu tenho até que fazer um shiur com vocês depois, só com os homens, voltado a casamento. E cuidado com os astros, viu? Eu já falei para vocês, o astro ele não é só um planeta, não. Por trás deles, por trás das constelações, tem potencialidades, tem anjos, que tem poderes e hierarquias que estão relacionados com aqueles planetas. Quando a gente fala, Saturno na conjunção, não é o planeta em si. É as forças que regem aquele sistema. E muitas vezes, você está numa constelação, numa configuração, o Saturno retrógrado com a Lua, não sei o que, o cara não está muito legal com a esposa. E às vezes é aquela configuração ali que não tá batendo entre ele e ela, tá? E depois passa e fica chorando, dizendo, mas eu não sei o que aconteceu, volta pra mim. Tem que ter cuidado, bora fazer o mapa astral, vamos ver o Masal, porque explica muita coisa, tá? Inclusive, depois, quem quiser, eu faço o cálculo pitagórico de vocês, para ver a análise do nome de vocês, qual é o que é que tá faltando, né? E qual é o número, a essência dessa vida, o que tem que seguir e o que pode estar faltando. Pelo nome de vocês, dependendo da letra, do número correspondente à letra que está faltando, a gente descobre muita coisa só com essa informação, certo? Muito obrigado a todos. Shalom, paz, bênção. Um bom purim, vão beber, tá? Porque até agora tá faltando cumprir isso aí, viu? Nossos sábios ordenaram muito bem a ler. Nossos sábios ordenaram é para beber até não distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. O pessoal correu aqui, foi para a geladeira pegar a chave. Obrigada pela luz que foi dada aos homens em relação a nós mulheres. Isso é muito importante. Verdade. Amore. Muito obrigado mesmo. Gratidão, tá bom? Senhor Xavier, muito obrigado. Olha, depois eu tenho que fazer um outro shiur também, me cobre uma live, tá? Quando o senhor for fazer o show, me chama. Me avisa. É o Yehohana, né, que falou. Se puderem, por favor, sempre nos avisem no WhatsApp, porque a gente não costuma usar o Telegram. Então, para a gente não perder, eu agradeço terem lembrado de nós. Não vou esquecer de vocês, não. Um forte abraço aí no Dalit. Muito obrigada. Tá? Gosto muito dele.
Ele tá aqui, que ele tá sem camisa dele, não quer que eu vire pra ele. Oi, Dalifer. Olha, depois eu tenho que fazer um shiur. Esse aí sim, para os homens e mulheres. Relacionado. Já me deram a bebida aqui, tá? Já chegou. Lehai. Bastante limão. Que limão é... que bebida é essa aqui? Caipirinha desse tamanho aqui? Caipirinha? Uau! Depois eu tenho que fazer um shiur. Homens e mulheres, nesse caso. Falando sobre as influências do Sitra Achra, que é um sistema, um fato, tá? Sitra Achra, em aramaico, essa palavra em aramaico, quer dizer o outro lado, as forças que estão do outro lado. E o que nunca se atacou tanto as mulheres como se ataca nos dias de hoje. Sim. Até disfarçadamente, o sistema tem atacado vocês, mulheres, de uma forma... E os homens têm que despertar para defender vocês, porque, infelizmente, os homens estão falhando na sua principal missão, que é justamente... Não é porque a mulher precisa, mas é porque Deus disse que é a missão dele. Bom, alguém está me ligando. Desliga aqui, por favor. É só isso. Alguém me ligou agora. Então é isso. Fica essa promessa. Depois eu faço essas lives aí com vocês. Tá certo? Vão beber, minha gente. Shalom, Tome! Haxameia Purim! Haxameia Purim! Tchau, Dalifer. Tchau. Márcia, Débora, Gi, Geise. Vamos beber. Shalom. Shalom. Beijo, Geise. Tchau, Geise. Uhul! Vou colocar para gelar isso aí. Não é que você não gosta quente, não.